Olá, meus irmãos, graça e paz. Quem fala aqui é o Pastor Aran. E hoje, estamos aí nessa campanha do Novembro Azul, onde nós vamos falar sobre o homem, os propósitos do homem no ministério infantil, a questão do cuidado do corpo, o homem na sua plenitude. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o homem no ministério infantil. Nós sabemos que o ministério infantil hoje, ainda nos dias de hoje, vou dar uma estatística minha, tá? É em torno de 80%, de pastores infantis, tá bom? Eu não chamo de tios ou tia, porque eu acho que eu tiro a responsabilidade, porque ali, quando você está ministrando, quando você está orando, você está aconselhando, você está pastoreando. Não estou aqui entrando no mérito da questão da ordenação, mas você está ali pastoreando aquelas crianças. Então, hoje ainda, mulheres, são aí 80% que estão no Ministério Infantil, e isso também por conta de que o homem ele se absteve dessa responsabilidade que também é dele. Nós vemos que quando Deus, aí eu vou trazer para o contexto da família, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e ambos se completavam para uma missão. Então, isso mesmo, se a gente olhar a família, ela é constituída pelo quê? Pela figura paterna, materna e sua prole, ou seja, os seus filhos. Então, a referência masculina, ela é muito importante também no ministério infantil. A figura do homem, tanto para meninas como para meninos, ela é muito importante, porque um lar, temos aqui um exemplo, um lar, onde só teve a presença feminina, ela faltou ali aquela essência masculina, ela faltou aquela referência do homem. E se nós olharmos, se nós formos ali para a palavra, a palavra ela diz que o homem, ele é o responsável pelo ensino na sua casa, ele é o sacerdote da sua casa. Então, na minha humilde visão, o ministério infantil ele deve ser composto, tá, tanto por homens como por mulheres, para que haja um equilíbrio, tá certo? Para que haja um equilíbrio no ministério infantil. E muitas vezes o homem ele tem não feito tanta parte, eu tenho se afastado um pouco do ministério infantil, porque alguns homens não têm o entendimento, e não tomam essa responsabilidade de estar no ministério infantil, ou seja, de entender a importância que ali onde estão as crianças está sendo também ensinado a palavra de Deus, está sendo também ministrada a palavra ao coração daquelas crianças, e que aquelas crianças também vão se converter ao Senhor, que aquelas crianças são a igreja de hoje, elas não são a igreja do amanhã, elas são a igreja de hoje. Então, quando o homem ele não tem esse entendimento, ele se abstém, ele acha que ali, no culto infantil, é apenas algo feminino, onde as mulheres vão lá, dançam, brincam, e ele se sente alheio àquele trabalho. Mas nós sabemos que o homem ele é muito importante, na questão da referência, do posicionamento, do aconselhamento também. Eu vou ler aqui alguns versículos bíblicos e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vamos falar aqui sobre Provérbios 1:8. Provérbios 1:8 ele vai dizer o seguinte, ó: Meu filho, ouve a instrução do teu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Então veja, essa palavra, instrução, ela vem de disciplina. Se nós olharmos para uma casa, onde é constituída por pai e mãe, o pai ele é sempre, lógico que os dois, mas o pai ele é o responsável mais por disciplinar, ali dentro do seu lar. Então, o homem no ministério infantil ele vai ser muito importante pelo seu posicionamento, pela sua disciplina.
Não estou dizendo que a mulher não ensina, não disciplina, amém? Entendam. O que eu estou dizendo é que o homem, ele tem essa função dada por Deus, desde o jardim do Éden até a casa, de que o homem seria o cabeça, seria aquele que iria ensinar, e a mulher seria aquela que ajudaria o homem na missão, né? Não que a mulher não possa ensinar, pode sim e deve, mas isso deve ter um complemento, tá? Entre o homem e a mulher. Por isso eu sou a favor de, sempre que houver um ministério infantil, ter ali os pastores homens e mulheres. Então, como é que eu faço para atrair os homens, né, para esse ministério? Porque às vezes fica até difícil recrutar homens, porque eu não passo a importância, né, e não passo métodos que ele vai utilizar. Então o homem fala: não, ali eu não tenho espaço, ali eu não tenho utilidade ali naquele lugar. Então os homens precisam entender que sim, eles têm uma importância grande, eles são uma referência grande, né, no ministério infantil. Então mostrar para eles que ali é um culto que está acontecendo, não apenas uma brincadeira, que existem métodos, que existe ensino, né, que existem orações, que crianças ali se convertem ao Senhor, que aquelas crianças vão ser ensinadas a conhecer Cristo, a andar com Cristo, a ter um relacionamento com Cristo. Então, quando eu passo toda essa importância, toda essa visão para o homem, eu tenho certeza que vai ampliar. E uma tática, né, que as pastoras infantis podem utilizar é a questão do convida, né, o homem para ver você ministrar, para ver como é que você se comporta na frente das crianças. E posteriormente, né, dá uma tarefa de um dia ele ir ministrar ali no culto infantil, para ele ministrar nas crianças, né, na vida das crianças. Então, eu creio que tendo essas informações, tendo o abrir de mente, né, ele vai abrir, ele vai ampliar a sua visão, até porque nós fomos comissionados a pregar o Evangelho. E quando Jesus nos comissiona a pregar o Evangelho, ele não faz distinção entre adultos e crianças, ou seja, todos precisam ser ministrados, todos precisam ser ensinados, né? Então, é muito importante que a gente cuide das crianças. A APEC, ela tem um estudo que os cristãos, né? Ela fez um estudo de cristãos, e quando foi a época de conversão, né, desses cristãos. Então, aí, uma média, tá, se não me falha a memória, 70% dos cristãos de hoje, tá, eles se converteram entre 4 e 14 anos. Isso é um estudo que a APEC tem. Então, veja a importância de você mostrar Cristo, fundamentar aquela criança, fundamentar a fé dela em Cristo, porque ela vai crescer, né? Ela vai crescer ali junto, né? Crescer, né, com fundamentos na palavra do Senhor. E saber que nós fomos participantes disso é algo tremendo, é algo muito importante. Eu tenho trabalhado aí com crianças desde 2010, né? Ou seja, já há 14 anos trabalhando aí no Ministério Infantil, mas eu ainda hoje vejo que são poucos homens, né, que têm essa visão, que tomam essa responsabilidade, que chamam essa responsabilidade para ele. Muitas vezes, né, o marido vê a esposa ali fazendo visual, estudando e trabalhando, e ele acha que não é para ele, né? Ele acha que ali é para a mulher. Então, os homens devem sim chamar essa responsabilidade e falar: olha, eu sou responsável também, né, pelo Ministério Infantil, eu vou estudar, eu vou entender o que é o Ministério Infantil, como se desenvolve, né, como é que eu posso contribuir para que essas crianças elas possam, né, crescer na presença do Senhor, o que é que eu posso fazer para ajudá-las. Eu vou aqui também ler um outro texto, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso de número 4, diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na disciplina e instrução do Senhor. Né? Essa palavra paz,
está aqui no plural, para nós aqui no português, é pai e mãe. Se nós formos para a tradução do inglês, o nome que vai estar lá é pai. Ou seja, o homem ensinando, disciplinando, né, os seus filhos, criando na admoestação, ou seja, na disciplina, na instrução do Senhor. Então veja que o homem, a figura paterna, ela é muito importante para a criança, seja na sua casa, seja na igreja. Então, homens, eu venho aqui, através, né, dessa conversa, conclamar, ou seja, convocar você para essa tão grande obra e tão importante que é cuidar das nossas crianças, que é ministrar ao coração dessas crianças. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, quem tem chegado primeiro no coração das crianças? Então, nós somos responsáveis, sim, por ministrar ao coração dessas crianças. Vou ler agora um outro texto que está em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, no versículo de número 7, diz assim: se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou seja, que possamos, né, ensinar essas crianças, né, o caminho. Né? O caminho não, desculpe. Devemos ensinar no caminho. Né? Que o caminho é Jesus Cristo. Que essas crianças, elas possam ter um relacionamento, né? E que a palavra chegue ao coração dela. Muitos homens ali pensam, né? E eu também já pensei nisso, que estar ali com as crianças era só dançar, isso era algo muito feminino. E por isso, irmãos, essa parceria de convidar realmente os homens a ir lá e participar, para eles verem que é algo muito sério. E por que tem que ter os dois? Porque a mulher, ela tem esse cuidado, né? Do ser mãe, do colo. Existem crianças menores, ela precisa daquele colo, daquele aconchego. E as mulheres, ela tem mais um jeito, né, nessa questão, né? Então, muitas pessoas, e aí algumas igrejas, eu não vou citar nomes, por questão de ética, entendem que não é interessante o homem estar lá na questão de preservar as crianças, na questão de abuso, ou isso, ou aquilo. E eu vejo que isso tem algo positivo, claro, que é preservar as crianças, mas eu vejo que você está tirando da criança essa referência. Ou seja, um menino, ele vai ver sempre quem está lá ministrando é uma pastora infantil. Tá? Eu sempre vou usar esse termo pastora, porque ela vai estar ali aconselhando, direcionando, orando. Então, não estou falando da questão da ordenação, tá? Mas ela vai estar sendo uma pastora ali no Ministério Infantil. E aí ela está ali pastoreando aquela criança, e o menino, ele vai ver sempre, né, ela ali na frente ministrando. Automaticamente na mente dele vai vir o quê? Isso é só para mulher. Eu não vejo nenhum homem fazendo isso, então eu não vou fazer isso. Então serve até de uma forma de incentivar também os meninos a estarem buscando, a estarem, né, vendo ali um homem ministrar e falar, sim, então também tem homem ministrando, então eu também posso. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença de ter um homem, né, ali no Ministério Infantil, de ter um homem ali ajudando, ensinando, né, junto com as mulheres, e ambos, tanto homem como mulher, trabalhando juntos ali numa missão, né, tão linda, que é alcançar o coração das crianças, que é estar ali pregando o Evangelho, mostrando, né, para as crianças, né, mostrando Cristo, né, para as crianças. Então, eu gostaria de, novamente, se possa ser até repetitivo, mas eu gostaria de convidar você, homem, né? Vá até o culto infantil na sua igreja, observe, pergunte como que você pode ser útil ali, né? Entenda, estude sobre crianças, estude a parte teológica que você vai passar para suas crianças. Então, você é útil no reino de Deus, tá bom? Você é útil,
também no ministério infantil. Então, se levante, desperta e vai fazer essa tão grande obra que Deus nos comissionou, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa se levantar e que você possa entender e buscar, né, trabalhar com essa tão grande obra e tão importante que é trabalhar com nossas crianças, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.